Só que o que a gente não pode fazer? A gente não pode tomar ação nesses primeiros segundos. Se a gente tomar uma ação, seja qual for ela, quando a gente tá com raiva, não vai dar bom. Eu sei porque eu já passei por isso diversas vezes, gente. Muitas vezes. Toda ação que a gente toma nesse momento de raiva extrema tem consequência e ruim. E aí o que você faz quando você explode? Alguém sabe o que faz quando explode no momento de raiva? Muitas vezes a gente tem vontade de gritar, a gente soca alguma coisa, a gente grita, a gente xinga, muitas vezes a gente bate em alguém. Muitas vezes, né? Isso já aconteceu na minha infância, uma reação automática dessas, aconteceu na vida adulta também. Enquanto eu não consegui trabalhar a raiva dentro de mim e eu continuava utilizando os mecanismos que aumentavam a minha raiva, que era bater no meu saco de boxe. Vou mostrar pra vocês aqui como é que era. Eu tava grávida da minha segunda filha, ainda trabalhando a questão da minha raiva. Eu ainda estava trabalhando em psicoterapia, porque eu sempre fui raivosa, então isso era deixava muito à vista na minha vida. Tudo que acontecia eu estourava em raiva, né? Então tinha isso muito reprimido. Eu ganhei aí esse saco de boxe, que tá aí na foto, e eu utilizava ele várias vezes, dentro de um processo já. Aí eu comecei a estudar como lidar com a raiva, estudar teoricamente e trazer para as minhas experiências. Só que quando eu tinha esse saco de boxe, eu entrava numa discussão, eu ficava sem ar, gente. Por quê? Porque a raiva nos traz vários fatores para dentro do nosso corpo físico. A gente começa com taquicardia, falta de ar. Você começa a falar com muita raiva. Eu perdi, assim, não conseguia falar, porque me tirava o ar. Tu não pensa, tu não respira, tu não faz nada quando você tá com raiva. O que acontece? Eu ia lá e batia no saco de boxe. Quando você vai aumentar a sua ação dentro de uma mesma energia que tá negativa dentro do teu pensamento, você vai expandir essa energia. Então, em vez de eu conter a minha raiva, eu batendo, como eu fazia, que era um mecanismo que eu tinha lá da minha infância, eu batia naquele saco de boxe, eu aumentava ainda aquela energia dentro de mim. E demorava muito mais tempo. Sim, botava pra fora. Mas ao mesmo tempo que eu tava colocando aquilo pra fora, eu tava aumentando a energia. Então isso eu vi na prática, primeiro na teoria que não funcionava, eu entendi qual era o mecanismo, né, o porquê que esse sistema de hormônios ativava e trazia mais energia, e depois eu fui colocar pra experiência. Então eu disse, chega. Acabou o saco de boxe na vida e acabou isso. Não vou mais fazer isso. E eu comecei, então, a estudar outras técnicas e outras formas. Para do momento que a minha raiva aumentava muito, eu parasse de bater, parasse de aumentar ela dentro de mim. Tem que tomar outras ações, né? Então, eu aprendi algumas técnicas, que eu também já deixei aqui no canal, e eu comecei a usar, eu também já estava dentro do yoga, eu comecei a utilizar a respiração consciente, como uma prática, a respiração 3-4-5, que eu nominei, porque eu comecei a usar ela e eu comecei a ter resultado. No momento que eu comecei a ter resultado, eu validei aquela teoria que eu estudava tanto, enquanto eu não validei, eu não tive clareza, não trouxe para a experiência essa respiração e fiz e pratiquei, eu não compreendi ela. Então, nesse mesmo tempo, eu comecei a entender que tudo que eu estava estudando dentro da psicologia transpessoal, que essa época estava, né, fazendo a minha pós, e tudo que eu estudava dentro do laboratório de autopesquisa da consciência e dentro da UFSC, se eu não trouxesse para a experiência, não ia me trazer resultado, porque eu já tinha feito tantas coisas, estudado tantas coisas nesse momento, até esse momento, e eu ainda continuava tendo aquelas mesmas reações de raiva quando alguma coisa atacava o meu núcleo de humilhação. Quando eu me sentia desrespeitada ou humilhada, o que vinha? Raiva. E enquanto eu continuei fazendo as mesmas coisas, eu continuei tendo mais ataques de raiva. E aí, ataques de raiva com minha filha, mais velha hoje. Por quê? Porque por mais que eu estudasse, por mais que eu já estivesse estudando antroposofia, disciplina positiva e todas as outras técnicas de educação, enquanto eu não experienciei isso em mim, não melhorei, não tive esse equilíbrio emocional de entender como é que essas emoções funcionavam dentro do meu corpo e trazer para a experiência técnicas,
eu continuei reproduzindo as mesmas coisas. Então não adianta a gente vir aqui para a live entender como é que funciona o mecanismo da mente, os acessos, como é que dispara os hormônios, se a gente não praticar. No momento que der a raiva e no momento que a raiva vir, se a gente não fizer a respiração, ou não trazer para essa respiração, ou não precisa ser respiração, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa que te traga alívio. Porque nós, como adultos, a gente já sabe o que nos traz alívio. Você começa a perceber que, se eu colocar uma música aqui relaxante, botar meus fones de ouvido, eu vou conseguir eliminar aquela ansiedade, aquela raiva, aquela coisa que está dentro de mim ali transbordando. A gente tem que sair. A ideia é que a gente saia ou do ambiente e leve, através do ambiente, para nossa mente outras situações. Eu sei que é muito difícil fazer o exercício de quando tá tudo ruim, que tu tá na raiva, que tu tá com sensação ruim, que a tua vida tá ruim, a gente conseguir sair desse pensamento. Mas a gente tem que fazer as técnicas. Primeiro, a primeira que eu indico é a de respiração, né? Tu inspira por 3 segundos, segura essa respiração por 4 segundos, vai contando. E expira por 5 segundos. Essa parte de contar com o tentar respirar faz com que a tua mente saia do sentimento de raiva. Quando a tua mente sai daquele sentimento de raiva, aí você consegue voltar para o seu controle. Quando você consegue ter esse controle de não estar explodindo, de não estar ali gerando mais hormônio, cortisol, para baixar a tua serotonina e te tirar da tua capacidade de raciocínio, aí você vai conseguindo voltar. Você vai conseguindo voltar aos poucos.